fontes renováveis, geração distribuída e maior participação da demanda pode mudar completamente a rede nos próximos anos. Cabe agora levantarmos a questão se os mercados atuais são capazes de incorporar essas transformações. Acredita-se que um mercado que dê livre acesso à rede, tenha neutralidade tecnológica, represente corretamente o sistema e forneça os corretos incentivos, seja capaz de absorver qualquer mudança que venha a acontecer. Para entendermos quais medidas devem ser tomadas, visando um modelo de mercado mais adequado, devemos entender todas as reformas que ocorreram no setor elétrico até agora. O nosso foco será o mercado de energia americano. Inicialmente, a indústria de eletricidade era altamente verticalizada. A primeira tentativa de se inserir algum tipo de competitividade no setor foi em 1978, a partir do ato regulatório sob a sigla PURPA, que tinha como objetivo endereçar a crise energética. Essa política exigia que as utilities comprassem parte de sua energia de uma classe especial de geradores independentes e de pequeno porte a uma tarifa regulada administrativamente. Surpreendentemente, esses preços produziram uma reação do mercado que gerou um excesso de capacidade em algumas regiões. Dessa forma, o efeito mais importante da púrpura foi quebrar o paradigma de que geradores independentes não podiam fornecer energia a custos competitivos e com alta confiabilidade. As propostas de desregulamentação do setor se intensificaram na década de 90, em um momento de grande crença na liberalização do mercado, tanto nos Estados Unidos quanto em diversos outros países. Inclusive outros setores altamente verticalizados, como telecomunicações, água e gás, já estavam passando por esse mesmo processo. Nessa perspectiva, a competição foi inserida de duas formas no setor energético. A primeira foi baseada na estrutura do PURPA, na qual os pequenos geradores competiam para vender sua energia para as utilities. A segunda forma de competição introduziu uma liberdade aos consumidores. Agora, os geradores competiam para atender a demanda diretamente. Então, para tornar essa nova abordagem mais acessível, muitos estados desverticalizaram a indústria, separando geração, transmissão e distribuição. Diversas regiões dos Estados Unidos adotaram esse novo viés no setor, mas vale ressaltar a implementação ocorrida na Califórnia, que gerou uma crise energética sem precedentes. Eles usaram a falsa premissa de que a necessidade de coordenação do sistema elétrico poderia ser ignorada ou minimizada em prol de uma fé ilimitada na habilidade dos mercados de resolverem todos os problemas. Lá, houve poder de mercado por parte dos grandes geradores a partir da omissão da oferta para elevar os preços. Os prejuízos incorridos foram ainda mais agravados pelos baixos volumes nos reservatórios, altos preços do gás natural e condições ambientais desfavoráveis. Houve também a falta de estímulo por parte dos reguladores para a realização de contratos de longo prazo, expondo ainda mais os agentes aos preços. Além disso, não foram considerados preços locacionais, fornecendo incentivos errados aos agentes, reduzindo a confiabilidade e elevando ainda mais os preços. Embora essa crise tenha gerado insegurança em relação à reestruturação, a FERC criou uma plataforma de mercado facultativa que incluía diretrizes a serem adotadas para evitar uma crise como a da Califórnia, inserindo, por exemplo, preços locacionais e contratos de longo prazo. Com essa primeira onda de reformas no setor, algumas lições puderam ser aprendidas. Primeiro, deve-se pensar em como os custos e benefícios da desverticalização seriam distribuídos entre os agentes. Na Califórnia, por exemplo, adotou-se a Competitive Transition Charge, que visava possibilitar a recuperação dos custos afundados das utilities. Porém, essa medida facilitava o poder de mercado e não protegia os consumidores. Uma alternativa seria adotar os chamados vesting contracts, que manteriam, durante determinado período, o RED existente implicitamente na estrutura verticalizada. Deve-se também estimular os contratos de longo prazo e utilizar preços locacionais. Apesar de fornecer melhores incentivos, esse tipo de precificação expõe os agentes à alta volatilidade dos preços entre diferentes regiões. Portanto, um outro tipo de contrato, denominado Financial Transmission Rights, se faz necessário e possibilita que seu detentor receba a diferença dos preços nodais. Por último, é preciso reconhecer a interdependência entre os mercados de energia e serviços ancilares, implementando sua co-otimização. A segunda onda de reformas foi essencialmente incremental. À medida em que as tecnologias de geração, demanda e capacidade computacional se desenvolveram,
novas mudanças foram propostas e implementadas. A primeira sugestão foi a alteração das formas de precificação, como o Convex Rule e o Extended Locational Marginal Pricing. Ela surgiu devido à divergência entre o ideal econômico, no qual a curva de oferta é convexa e suave, e a realidade dos commitments. Por exemplo, com o LNP, o preço da energia pode ser menor que o custo marginal do gerador mais caro, sendo necessário o pagamento de uplift. Outra estratégia utilizada foi a expansão geográfica dos mercados para tirar vantagem da complementariedade de geração entre as regiões vizinhas. Finalmente, o desenvolvimento computacional também permitiu a consideração de ações corretivas pós-contingência. Anteriormente, os riscos eram reduzidos a partir de medidas pré-contingência através de restrições N-1 no despacho. Todas essas evoluções resultaram ou resultarão em reduções significativas de custos de operação. A última onda, que ainda está acontecendo, é motivada por uma agenda ambiental de descarbonização da geração. Ela estimula a rápida penetração de renováveis, de geração distribuída, o uso de tecnologias smart grid, maior participação da demanda e aumento dos transportes elétricos. O desejo de se reduzir a emissão de gases poluentes está intimamente relacionado à introdução de fontes renováveis na matriz energética. Porém, essa conclusão deveria surgir como uma resposta à precificação do carbono, por exemplo, e não via subsídios e imposições ao operador do sistema. Dois exemplos que ilustram o efeito maléfico dessas intervenções são: primeiro, as políticas que recompensam a geração solar fotovoltaica, mesmo quando ela excede o consumo. Como as tarifas são feitas de forma a ratear entre os consumidores os custos de infraestrutura da rede, o aumento de autoprodutores encarece a tarifa para os clientes restantes. O segundo exemplo é o fato da produção eólica ser subsidiada implicitamente através das tarifas feed-in e da imposição de certas políticas aos operadores. Essas políticas são geralmente baseadas na falsa premissa de que as fontes renováveis são gratuitas e não devem ser desperdiçadas, exceto em emergências ou situações de excesso de geração. Essas suposições não levam em consideração as complexidades associadas ao atendimento à demanda. Pode ser facilmente demonstrado que o vertimento estratégico de renováveis pode ter resultados mais eficientes e menos poluentes. Em suma, a primeira onda foi estimulada por um movimento global de desverticalização e privatização em diferentes setores e pela necessidade de resposta mais rápida a mudanças. A segunda onda se caracterizou por um aperfeiçoamento de desenhos de mercado, buscando aumentar a eficiência dos investimentos e competitividade com base nas lições aprendidas anteriormente. Por fim, a onda atual é um reflexo de uma agenda ambiental e da maior participação da demanda. Sendo assim, os operadores devem criar novas alternativas para lidar com todas as mudanças. Percebe-se, portanto, que o desenho de mercado não é um destino, e sim uma jornada.